de volta aí, galera. Vocês são bons, ou pelo menos vocês gostam muito de teorias, né? A que eu mais gostei foi a do Rafa Morales, que é a única que com certeza tá certa, que o Felipe Golden Boy, na verdade, é o Mephisto. Eu acho que ele é também. É o capeta em forma de guri. Ele é. Não, tô zoando, ó, vamos lá. Tem uma muito legal aqui do Andrei que ele fala: sabe, eu amei a evolução da Wanda. Antes ela só apresentava telecinese e controle da mente. Mas com o passar do tempo ela evoluiu muito. Eu só queria saber se caso a realidade da Wanda seja destruída, os filhos dela também vão desaparecer. Então, Fica aí, né? essa é uma das grandes dúvidas, né? Eu acho que ela tem que perder tudo para ela conseguir virar a vilã que ela vai virar, que já está prometido que ela vai virar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque o irmão e o marido já estão meio mortos, fora do X eles vão ficar mortos. O filho provavelmente também quando tirar o negócio. Não sei, a mulher vai ficar louca, me tiraram tudo. Vai ficar doida mesmo. Então é o que eu acredito que deve acontecer. Mas eu acredito que eles vão voltar também. Os dois estão... O terreno está muito bem montadinho para ser os dois, sabe? Eu acho que vai rolar. Agora, tem uma pergunta aqui, Aldemir Landim, que parece que você faltou na última aula. Deixa eu ver aqui se está com falta. Colocou: será que temos alguma teoria sobre o corpo do Visão, se realmente a Wanda que roubou o corpo dele? Mas tem imagem da câmera de segurança. Temos imagens. Ela roubou, sim, senhor. Sim. Ela roubou, ela foi lá, roubou o corpo do Visão. Quebrou tudo e foi lá e pegou o corpo do Visão. Muito bom. Agora, se WandaVision é muito importante pra gente, God of War foi muito importante pro mundo dos games. O jogo foi lançado, se eu não me engano, no ano retrasado, porque vocês vão saber melhor quando a GG mostrar aí o VT dela, mas na verdade é um VT sobre como o jogo foi importante para o todo. Aquele famoso como a indústria reagiu ao título God of War, que foi o 4, na verdade, mas ele não tinha número. Enfim, rola o VT agora, por favor. Como pegar a fórmula de um game que já tinha dado certo e reinventar ele todo, mas sem perder a essência e, mais importante, sem perder o carinho dos fãs? Parece algo muito difícil, né? Mas sabe quem conseguiu fazer isso e ainda ampliou seu alcance e importância? God of War. O game foi lançado em 2018 para PlayStation 4 e é agraciado com o prêmio de Jogo do Ano por diversos veículos. E agora está disponível para PlayStation 5 através da PlayStation Plus Collection, onde recebeu recentemente uma atualização para rodar em resolução 4K e a 60 quadros por segundo. Só que antes de você embarcar nessa aventura épica, ou relembrar, sei lá, bora entender por que God of War foi tão importante para a indústria de videogames. Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? God of War basicamente pegou tudo que o jogo original de 2005 já tinha e melhorou. Não no sentido de fazer simplesmente uma versão melhor, mas sim de reinventar como um todo. E a pessoa por trás de todo esse procedimento foi Cory Barlog, o diretor do jogo. Além de querer reimaginar a jogabilidade e mostrar uma releitura da origem de Kratos, o diretor também se inspirou em suas próprias experiências pessoais. Com o nascimento de seu filho, o Barlog quis mostrar o que aconteceria a Kratos se ele tomasse uma boa decisão, depois de todas as outras decisões ruins que ele fez terem levado à destruição completa do Olimpo na trilogia original. Essa mudança trouxe Atreus, o filho do protagonista de God of War. Nas palavras do próprio Barlog, acompanhamos essa jornada onde Kratos ensina seu filho a ser um deus, enquanto Atreus ensina ao pai sobre ser humano novamente. Mas claro que eu estou simplificando bastante, pois o game traz isso e muito mais. Além do amadurecimento das temáticas abordadas por God of War e de um novo mundo para explorar, agora em um cenário de mitologia nórdica, também temos uma repaginada no gameplay. A câmera, por exemplo, deixou de acompanhar Kratos de longe e foi trazida mais para perto, sobre o ombro do personagem. Com isso, também temos outro ponto que torna a experiência de God of War um marco: a câmera em plano sequência. Essa técnica de direção não foi algo exatamente novo, afinal, Hellblade: Senua's Sacrifice já havia usado esse recurso um ano antes, mas ainda assim não deixa de impressionar. Acompanhar a jornada de Kratos e Atreus com uma câmera contínua, sem cortes, deixa o jogador ainda mais imerso,
completamente capturado pelo que está acontecendo na tela. A cereja do bolo nas mudanças de jogabilidade foi o machado Leviatã. Nos games anteriores, Kratos usava as clássicas Lâminas do Caos, que estavam acorrentadas em seus braços e que traziam uma ação intensa, que não exigia pensar muito. Deixando isso de lado, temos um gameplay muito mais próximo, de curto alcance e, acima de tudo, estratégico, já que o machado Leviatã pode ser arremessado e, além dele, Kratos ainda faz uso de um escudo e mais alguns truques na manga. Além disso, o jogador precisa pensar sobre como posicionar e utilizar Atreus em meio à ação, pois o menino pode atirar flechas e conta com algumas artimanhas bem legais também. Somando a história mais pessoal, o bem pensado design de cenários, a direção, música e o sistema de combate, o estúdio Santa Mônica, responsável pelo game, não poupou esforços também para trazer uma dinâmica bem divertida e envolvente entre Kratos e Atreus. E muito disso também é devido à atuação de Christopher Judge e Sunny Suljic, os dubladores e artistas de captura de movimento que deram vida a Kratos e Atreus, respectivamente. Exactly what I am. Ah, mas a versão brasileira também trouxe um trabalho excelente de dublagem, viu? E quem deu voz aos protagonistas foram Ricardo Juarez e Lipe Volpato, que entregaram um trabalho inesquecível e que serviu de referência para a indústria. O Ricardo Juarez, inclusive, mandou um recado pra gente, falando da experiência dele na dublagem do game. Falar de God of War é falar do maior projeto da minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Um jogo lançado em 2018, que até hoje faz sucesso. Até hoje as pessoas se emocionam quando eu faço lá o garoto. Ele também falou como God of War literalmente marcou sua vida e como foi conhecer o diretor e a equipe. No caso do Cory Barlog, diretor do jogo, a gente trocou uma ideia, ele elogiou não só a mim e ao Felipe Volpato, mas toda essa equipe maravilhosa de dubladores que fez com que o jogo fosse um sucesso. Por falar em Brasil, quem cuidou da direção de arte do jogo foi o brasileiro Rafael Grassetti, que foi um dos principais responsáveis pelo visual barbudo do Kratos. Então dá pra afirmar sem medo que fomos muito bem representados em God of War, hein? Mas bem, agora a gente quer saber de vocês. Já jogaram God of War de 2018? Gostam da franquia? Conta tudo pra gente nas nossas redes sociais. E pra vocês, espartanos do Loading, garotos, garotas, um salve do tio Clayton. Um beijo pra você, Ricardo Juarez. Eu não consigo fazer essa voz, gente. Queria muito. Acho incrível. Exato, é uma voz. Que é muito aveludada. É mais aveludada. Não é mais fina grave. igual a minha, irritante. Yukio Hatanaki mandou. Cadê? É tão difícil. Amo God of War. Será que não é hora de trocar o protagonista por outro? Bom, Yukio Hatanaki, não sei se tá na hora, mas assim, no final desse jogo, fica uma deixa pro próximo. E pode ser que talvez o filho dele... Eu não quero dar spoilers, mas poderia ser Eu tomei um spoiler, protagonista. cara, na CCXP. Tava fazendo um jogo de perguntas e respostas. E aí alguém falou, tipo, o spoiler na minha cara. E aí alguém falou no meu ponto, tipo, não, a resposta tá certa. Aí eu falei, fica, tipo, que massa. Joguem o jogo, que eu acho que talvez tenha espaço mesmo para outro protagonista. O pessoal aqui ainda tá falando de WandaVision. O pessoal gosta muito. O Paulo Mendes aqui lembrou também de outro trabalho icônico do Ricardo Juarez, que foi a voz dele no Johnny Bravo. Realmente, marcou a minha vida. Eu amava este desenho. Johnny Bravo era a melhor muito, dancinha da vida. Saudades desses desenhos, estilo lavar aqui o frango e tudo mais. Nossa, olha muito. só, eu guardei duas aqui, vai, de Wanda, aquelas, né? Duas, rapidinho, vai. Uma que colocou, fiquei com muita dó da Darcy, que colocou, perdeu tudo, o drama de Darcy Lewis, virou palhaça de circo. Mas, na verdade, não mostra o que ela... Não mostra o que aconteceu com ela. Tipo, ela transformou em palhaço de circo todas as pessoas que estavam trabalhando na SWORD. A Darcy fica no ar. Mostra que ela também é coisada ali pelo ex, mas não. Mas não sabe o que aconteceu com ela. Agora, vocês lembram do meu easter egg? Que não foi easter egg, já que a gente focou nele. Que no caso é a minha meia de Street Fighter, como eu mostrei no primeiro bloco, quando tava aqui com o Fê.
Falei que era porque a gente ia comentar de Street Fighter, que é uma franquia maravilhosa. Mesmo quem nunca jogou já sabe o que é. Você já ouviu falar, sei lá, do Ryu, ou do Ken, ou do Blanca, que é o nosso personagem brasileiro, exatamente. Que mais? Todos são icônicos demais, né? Bison, vai do seu gosto. A franquia fez 30 anos e aí nossa querida Helena Nogueira fez um VT contando sobre a importância da série também e explicando um pouquinho mais sobre essa, eu não sei como é que é, trigenário, 30 anos da franquia. Vai, faz. Street Fighter 2 The World of Warrior é um jogo que veio para mudar a história dos games para sempre. Lançado em 6 de fevereiro de 1991 para arcade, o jogo da Capcom veio para ampliar o conceito do primeiro Street Fighter, possibilitar que duas pessoas lutem entre si. Isso causou uma verdadeira renascença dos fliperamas e quando chegou para o Super Nintendo em 1992, o game também foi um arraso. Através dos anos, Street Fighter 2 foi relançado várias e várias vezes e está entre os games mais vendidos da história. Street Fighter 2 demorou 2 anos para ficar pronto. Foram quase 40 pessoas trabalhando no jogo. A equipe de desenvolvimento contou com a supervisão do produtor Noritaka Funamizu, mas a liderança criativa ficou mesmo com a dupla de designers Akira Nishitani e Akira Yasuda. Nishitani foi o cara que viu o potencial no primeiro Street Fighter, que quase passou despercebido ali no Japão. Ele quis pegar o conceito de jogadores competirem entre si e aumentar isso, levar para mais pessoas. Mal sabia ele que com isso ele estava investindo no esporte eletrônico, os esportes, um mercado que hoje gera milhões de dólares anualmente. O primeiro jogo de Street Fighter é realmente assim, bem simplão. Você só pode jogar com Ken e o Ryu, mas Nishitani e Yasuda sabiam que para o segundo Street Fighter ser popular, era necessário que ele tivesse apelo para o público global. Em entrevista à Netflix para a série GDLK, Akira Yasuda conta que ele criou os 8 personagens de Street Fighter 2 de forma que eles se destacassem na tela. Ele usou traços marcantes e deu sotaques fortes aos lutadores. A intenção é que eles fossem bem exagerados mesmo. Foi assim que nasceu o Honda, Guile, Zangief, Dhalsim, Chun-Li e Blanca, um dos personagens brasileiros mais conhecidos dos games. Na série da Netflix, Yasuda também conta sobre a criação da Chun-Li. Ela foi feita por influência dos filmes de Kung Fu, que eram muito populares nessa época. E a ideia é que ela fosse a personagem do elenco que as jogadoras escolheriam para jogar. Realmente, Chun-Li foi uma das primeiras personagens femininas empoderadoras dos games e acabou se tornando um ícone da cultura pop. Para dar realismo aos golpes especiais, algo que foi introduzido com esse jogo, inclusive, o time de desenvolvimento estudou artes marciais a fundo. Eles até iam assistir lutas ao vivo, uma sugestão do Yasuda. E no fim, o trabalho dos caras foi tão perfeito, mas tão perfeito, que eles simplesmente criaram o sistema de combos, meus amigos. E isso aconteceu por acidente, você sabia? O Noritaka Funamizu, produtor do game, conta que certa vez ele estava lá no desenvolvimento PANS checando para ver se encontrava algum bug. Foi aí que ele percebeu algo meio estranho na fase bônus e que você bate no carro, famosíssimo inclusive. Ele apertou uma sequência de golpes e viu que durante o tempo de execução de um soco, era possível você dar um segundo hit. Eles acabaram decidindo deixar isso no jogo final como uma espécie de segredo, para que os jogadores descobrissem sozinhos. Mal sabia ele que a possibilidade de fazer combos se tornou algo assim, básico para qualquer outro jogo de luta.
A trilha sonora de Street Fighter 2 é uma das coisas que mais me marcaram do jogo. E ela foi composta por uma mulher, a talentosíssima Dayoko Shinomura. Na época, ela já era funcionária da Capcom e tinha trabalhado com Breath of Fire. Ela disse que estranhou o convite para trabalhar com um jogo de luta porque é um gênero que ela não era muito próxima. Mas no fim, foi uma das experiências mais memoráveis da carreira dela. Também foi bem memorável pra gente, viu? Ainda mais por obras-primas como o tema de Guile. Aqui no Brasil, o jogo foi uma febre. Ainda mais porque teve gente que deu um jeitinho ali de quebrar o jogo e fazer modificações. Por aqui, essas versões ganharam o apelido carinhoso de Street Fighter de rodoviária. Esses mods diferenciados permitiam umas coisas meio loucas, como por exemplo, você soltar um Hadouken curvado. Roubado demais, né? Unfair! Yeah, unfair! E aí, você gostou de conhecer mais sobre Street Fighter 2? Conta pra gente a sua memória favorita com esse jogão nas redes sociais. É isso, guys. Um beijo. See ya! Fight! Cara, sou muito sinistro no soco. Treinei mais tarde de tempo pra chegar esse momento. Isso eu não sabia que tava combinado, adorei. Uou! Faz a câmera, ele faz a câmera lenta dele. E a sonoplastia também. Você tinha que ficar tipo... Aqui, ó. Vai cair o microfone, não pode? Pelo amor de Deus, não precisa um ponto. Eu queria agora terminar cantando um parabéns, talvez singelo, parabéns, rapidinho, pode rapidinho. ser? Um happy birthday to you, happy birthday, porque é inglês, porque a galera é da gringa. Exatamente, porque The Weeknd tá fazendo aniversário hoje E nem é fim de semana. Elizabeth Olsen fez aniversário hoje. Eu falei que nem é fim de semana, ele faz aniversário, desculpa. A Elizabeth Olsen tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Elizabeth Olsen, que Parabéns, é a nossa banda! É a nossa bandinha, querida. Nosso fim de semana também fez aniversário. Parabéns, virou até Trending Topics aqui. Parabéns por hoje também, que você arrasou demais. Parabéns por conseguir fazer um programa comigo. Não é tão fácil quanto parece, viu? Tem umas dificuldades, assim. Galera, é o seguinte, quer rever o aulão do Fábio mais tarde? Não agora nesse segundo, mas mais tarde ele vai entrar no youtube.com/load52x. Tudo que rola aqui no Multiverso vai pro YouTube depois, então você pode conferir mais uma vez ou mandar para aquele amigo que queria se atualizar um pouco, né? Sobre o mundo da cultura pop. Exato, dá pra você ver tudo lá no nosso YouTube, todos os blocos e todos os aulões estão lá pra você ver e rever quantas vezes você quiser, certo? Isso mesmo, amanhã a gente volta meio-dia em ponto horário de Brasília, ao vivo aqui. Agora vamos lá? Vamos. 1, 2, 3 e... Hadouken! O meu é rápido, desculpa. Beijo!